tarde a todos e todas, aqueles que estão aqui, que nos acompanham pela TV do Senado, TV Câmara. Queria saudar o deputado Marcelo Castro, presidente da Comissão da Medida Provisória 658, nossa querida senadora Gleisi Hoffmann, a relatora da matéria, todos os senhores presentes aqui. Na verdade, deputado, senadora, eu preparei uma pequena apresentação de maneira a tornar o conteúdo da nossa apresentação bastante objetivo, no sentido de contribuir para a elaboração do relatório e, na verdade, contribuir para a finalização, para a conclusão de um processo bastante importante, que é o processo que envolve a MP 658. Na verdade, o conteúdo da medida provisória é um ajuste relacionado ao prazo, né, de vigência da entrada em vigor da Lei 13.019, uma lei que foi amplamente discutida nesse Congresso Nacional, na qual houve muita participação da sociedade civil, muito protagonismo da sociedade e do parlamento, para que a gente tivesse um novo marco regulatório de contratualização entre o Estado e as organizações da sociedade civil, um marco que tivesse um caráter abrangente, um caráter nacional e que, enfim, vem trazer maior segurança jurídica, valorização dessas parcerias. De maneira bem objetiva, eu queria já que passasse o primeiro. A nova lei, na verdade, ela está amparada em 4 grandes pilares, né? Então, esse primeiro é a questão da segurança jurídica, a valorização do trabalho das organizações, a transparência na aplicação dos recursos públicos e a efetividade das parcerias. Então, essa lei, a Lei 13.019, né, que o prazo de vigência está sendo ajustado aqui pela MP 658, os 4 grandes objetivos dela é trazer esses 4 pontos. E dentro da nova Lei 13.019, acho que é importante esclarecer o que muda com a lei em relação à estrutura que a gente tem hoje. Então, acho que o primeiro ponto que muda é a questão da abrangência nacional. Não existia até então, né, uma regulação nacional para as parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Então, a lei tem uma abrangência geral. Isso é bem importante porque todos os prazos, né, toda a discussão que se tem que fazer em relação a ela, tem que levar em conta também o tempo de adaptação de estados e municípios em relação à nova norma. Segunda questão, que é bastante importante, é que ela cria um instrumento jurídico, na verdade, 2 instrumentos jurídicos próprios para fazer a relação com a sociedade civil em substituição aos famosos convênios, né? Então, a nova lei cria o termo de fomento, cria o termo de colaboração, que a ideia é que esses instrumentos novos sejam os responsáveis pelas parcerias. Ela cria também um conjunto de diretrizes e princípios que são bastante importantes e próprios da relação com o Estado e a sociedade civil, especialmente caminhando no sentido de uma gestão pública mais democrática, mais aberta, que fortaleça a participação social. Cria também, na verdade, organiza, né, reconhece a atuação em rede das entidades, especialmente no tema da agregação de projetos, e especialmente na relação que, às vezes, uma entidade, né, que é maior ou que tem maior capacidade, consegue congregar, né, várias outras entidades para determinada finalidade. Isso na legislação era um pouco confuso, ou a legislação era um pouco silente sobre esse tema, e a Lei 13.019 traz o reconhecimento explícito. Traz também a questão do chamamento público obrigatório. Isso já era uma norma de alguns decretos, inclusive no âmbito do Poder Executivo Federal, mas agora, com a nova lei, a Lei 13.019, o chamamento público passa a ser uma regra geral para o país inteiro, obviamente com as exceções que também estão previstas na lei. Trata e regula explicitamente a questão da remuneração da equipe de trabalho, que é um tema que foi bastante trazido pela sociedade civil ao longo do debate, é um dos principais pontos polêmicos ou de controvérsia jurídica na relação com as organizações, e a lei faz uma regulação bastante expressa disso. Da mesma forma, a questão dos chamados custos indiretos ou despesas administrativas que envolvem, né, que sempre envolvem uma parceria com uma organização da sociedade civil. Também, do ponto de vista... próximo slide, por favor. Também do ponto de vista
da lei, há uma mudança em relação à questão da contrapartida, dizendo explicitamente que a contrapartida é facultativa, o que facilita muito o trabalho de gestores, porque às vezes se exigia a contrapartida, mas não num determinado valor, enfim, isso era uma regra que ficava um pouco solta, e agora o projeto é bastante explícito ao dizer que a contrapartida é facultativa e não obrigatória. Traz também obrigações de monitoramento e avaliação, né, para o gestor, ou seja, poder executar a parceria, né, tem que executar a parceria, mas também que monitorá-la e avaliá-la. A possibilidade da chamada prestação de conta simplificada, ou seja, do ponto de vista do que está na lei, né, regras específicas, né, a parcerias até 600 mil e regras mais complexas ou mais rigorosas para as parcerias que envolvem um montante maior de recurso. Cria o chamado Conselho Nacional de Fomento e Colaboração para acompanhar os trabalhos de execução da lei. Determina que os gestores públicos façam a capacitação dos conselheiros da sociedade civil organizada, permite a manifestação de interesse social, ou seja, cria um mecanismo de abertura, né, para que a sociedade civil possa propor projetos de seu interesse e que cumpram lacunas importantes em termos de políticas públicas ou que gerem inovações, e também traz a questão do tema da divulgação em meios públicos de campanhas e programações desenvolvidas pelas organizações. Todo esse conjunto que eu falei aqui rapidamente, na verdade são disposições que já estão na lei, né, e que de alguma maneira são novidades e pontos importantes que fazem a Lei 13.019 uma inovação extremamente bem-vinda, necessária para o nosso ordenamento jurídico. Em relação à questão da MP 658, e aí entrando especificamente no assunto da nossa audiência, acho que a gente poderia aqui, deputado, senadora, fazer uma divisão bastante objetiva de como a gente pode tratar o tema. Porque a MP, como ela veio com ajuste de prazo, né? Então, na verdade, o prazo, ela foi aprovada, né, definitivamente no Congresso em julho, sancionada em agosto, e o prazo de entrada em vigor da lei ficou com 90 dias, que eram os 90 dias exatamente, quase o calendário eleitoral, né? É um período que dificilmente a gente conseguiria fazer o debate necessário com prefeituras, governos estaduais para a implementação da lei. Por isso, por demanda, inclusive, da Frente Nacional de Prefeitos, dos fóruns de gestores da assistência social, dos fóruns de secretários de planejamento, foi feita essa medida provisória, prorrogando a entrada em vigor da lei, né, colocando 360 dias, o que joga para agosto do ano que vem, final de julho, na verdade, a entrada em vigor. Esse tempo é um tempo que tem que ser aproveitado, na verdade, na nossa opinião, basicamente de duas maneiras. Primeiro, para que o Congresso possa fazer os eventuais ajustes na lei que sejam necessários a partir dessa escuta na sociedade, e essa audiência pública é um momento importante. Ouviremos daqui a pouco os representantes da sociedade civil, do Ministério Público, enfim, para fazer ajustes que sejam necessários. E da mesma maneira, para que também, né, seja o governo federal, estados e municípios se preparem, seja do ponto de vista normativo, por meio de regulamentações, seja do ponto de vista da estrutura, né, para trabalhar essas novas modalidades de parceria. Então, entrando especificamente nos ajustes que precisam ser feitos, acho que a gente poderia dividir em dois grandes blocos. Primeiro, os pontos, e aí, deputado e senador, eu peço bastante atenção nos pontos que, ao nosso ver, pontos que precisam ser ajustados na lei. E aqui nós estamos dizendo precisam, combinando uma visão do que o governo federal acredita que deve ser ajustado, já com uma escuta que foi feita à sociedade, seja por meio de gestores municipais estaduais, seja por meio da sociedade civil. Óbvio que eu estou tentando fazer um resumo para não ficar muito extenso, mas são pontos que certamente a gente precisa ajustar. A primeira coisa que eu queria dar destaque é a questão das atividades de natureza continuada. Ou seja, criar uma hipótese, isso a gente tem sido alertado tanto por entidades da sociedade civil quanto por gestores estaduais, municipais e federais também, que tem um conjunto de atividades importantes que já são desenvolvidas
tradicionalmente por prefeituras, estados e municípios, e que decorrem, né, de leis específicas ou de políticas públicas específicas, que têm uma natureza continuada, e que a dispensa do chamamento público não seria, nesse caso, uma diminuição da transparência. Pelo contrário, na verdade, o chamamento ele até perderia um sentido de economicidade na medida em que essas políticas são executadas muito mais no ambiente de escassez de serviços. Talvez o exemplo mais nítido sejam as casas de abrigamento ou as próprias santas casas, onde você tem um ambiente muito maior de escassez do que propriamente um ambiente de disponibilidade, né? Quem dera tivéssemos ali 10, 20 santas casas em cada município para que a gente pudesse escolher entre elas para executar. Mas, enfim, são as chamadas atividades de natureza continuada. O segundo ponto que é bastante importante destacar na questão dos ajustes é a vedação de realização de obras. Na verdade, aqui é um ajuste de técnica normativa mesmo, e a sugestão que o governo tem trazido para esse ponto é que a gente faça a adaptação do que está na Lei 3.019 à disposição que já está prevista na LDO, ou seja, que você, diante de uma parceria, pode fazer as obras de adaptação física daquele espaço que pode receber a parceria. Porque do jeito que está no projeto de lei, pode induzir a uma interpretação, acho que nem é isso que efetivamente está escrito lá, mas pode induzir a uma interpretação de que está proibida a realização de qualquer obra, mesmo que seja a adaptação física para receber a parceria. Então, acho que esse tema foi longamente discutido, né, já pelo Ministério do Planejamento, pelo próprio Congresso Nacional, e já chegou na própria LDO, aprovada pelo Congresso Nacional, uma disposição boa nesse sentido. Um terceiro ponto é a questão da aplicação ou não da lei. Na aplicação ou não da lei, que tem o artigo 3º que fala que não se aplica a lei para aquilo que já tem lei específica. E aí, no finalzinho, tem uma disposição que diz, mas se aplica no que a lei específica for silente. Então, isso acaba gerando uma confusão. Acho que é necessário fazer um ajuste para dizer exatamente ao que a lei se aplica, ao que ela não se aplica, para que a gente tenha clareza, né, na hora da aplicação, já destacando que a perspectiva do governo federal é que a lei se aplique à imensa maioria dos casos, né, que a gente traga para o universo normativo da abrangência da lei a maior quantidade de hipóteses possíveis. Um outro ponto é a questão dos recursos temáticos, né? Especialmente a questão dos fundos de criança e adolescente, idosos e outros. Aqui na lei, deputado, tem uma disposição que diz que as seleções serão executadas por comissões próprias dentro da estrutura, seja do Poder Executivo Federal, Municipal, Estadual. Só que alguns fundos específicos, né, o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, já tem mecanismos que fazem a seleção pública por meio de seus conselhos de políticas públicas. Então, na verdade, é fazer um ajuste. Aqui também é necessário que se faça um ajuste para que não crie, né, uma confusão desnecessária, porque tanto o princípio de chamamento continua respeitado, o princípio da transparência, a aplicação dos recursos públicos, tudo continua respeitado, é só a gente fazer esse ajuste que é bastante importante. Também é preciso ajustar a questão dos tributos de natureza direta e personalíssima, porque na definição da remuneração da equipe de trabalho, o princípio, né, o objetivo que se quer dar é que você possa pagar todas as despesas geradas pela parceria com recursos da própria parceria, e foi feita uma exceção aos chamados tributos de natureza direta e personalíssima, que tem gerado uma confusão do que é o tributo de natureza direta e personalíssima. Também é preciso fazer um ajuste nisso para que a gente não crie um ambiente de insegurança jurídica. A questão também da prestação de contas parcial, porque hoje, seja no âmbito do Poder Executivo Federal, seja no âmbito de prefeituras e estados, já se criaram mecanismos, ainda que diferentes, mas mecanismos para aferir, né, essa questão da prestação de contas e não fazer a liberação dos recursos de maneira irresponsável, mas da maneira como está na lei, acaba gerando, ao nosso ver, uma burocratização excessiva, seja para o gestor, seja para a entidade, porque acaba acontecendo um conjunto de repetições de pedir documento, enfim, um conjunto de
processar da mesma maneira, muitas vezes, né, os mesmos documentos, o que acaba gerando uma dificuldade, seja para o gestor, seja para as entidades, que ao nosso ver não é bem-vinda, né? O que é bem-vindo é acompanhar no detalhe do primeiro real que entra até o último real que sai numa parceria, mas do tema da forma como está na lei, isso pode gerar alguma confusão. E, por fim, outra questão que precisa ser ajustada é que as cooperativas, especialmente aquelas que atendem, né, a pessoas de baixa renda, as cooperativas sociais, elas estão previstas, né, a ideia é que elas estejam abarcadas no ambiente normativo da lei, mas na hora de fazer a definição do que é uma organização sem fim lucrativo, acabou se colocando que não pode haver distribuição de sobra, e como cooperativa distribui sobra, a gente precisa fazer uma exceção, é uma questão de técnica jurídica bastante específica, mas para a gente também não gerar uma confusão, né, as prefeituras, estados e o governo federal continuar parcerizando com cooperativas de baixa renda, e depois alguém dizer, não, mas ali está dizendo que não pode distribuir sobra, então a cooperativa não pode distribuir, enfim, a gente gerar também o caos jurídico nesse sentido. Por fim, e aqui eu deixo como uma contribuição para a gente, tem vários pontos que, ao nosso ver, são boas sugestões que podem tornar a lei ainda melhor, né? Que alterações que estão sugeridas pelas emendas dos parlamentares e que podem aperfeiçoar pontos que já estão na lei. Aqui, para não alongar muito minha fala, que já atingiu 10 minutos, queria destacar essa primeira, né, que é uma alteração na lei das OCIPs, para fazer a inclusão de estudos e pesquisas de desenvolvimento, a disponibilização e implementação de tecnologias voltadas à mobilidade das pessoas por qualquer meio de transporte. Essa emenda foi proposta pelo senador Vital do Rego, né? É uma boa emenda que em nada conflita com a lei anterior, muito pelo contrário, ela agrega a uma coisa que já que, ao nosso ver, é positiva. Então, estamos aqui claramente declarando apoio e vamos encaminhar para os parlamentares, né, para a comissão, do ponto de vista do governo, o conjunto de sugestões que aperfeiçoam a lei. Então, para respeitar o tempo e ouvir também meus companheiros de governo, a sociedade civil, o Ministério Público, eu fico por aqui, só dizendo também que todas essas contribuições, senadora, deputado, vieram não só das escutas que a Secretaria-Geral tem promovido em torno do tema com gestores públicos, com entidades municipalistas, né, e entidades dos governos estaduais também, mas também de uma consulta pública que foi feita após a sanção da lei, na qual a gente também pôde escutar e ver como a Lei 13.019 estava sendo recebida pela sociedade em geral. Então, todas essas contribuições e o relatório, né, pormenorizado, vai ser enviado aqui à comissão e nos colocamos à disposição para continuar debatendo, enfim, essa lei que certamente tornará melhor as parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil no Brasil. Muito obrigado.